Vamos bater um papo hoje sobre o coronavírus e o que está acontecendo com o mercado? Hoje a gente vai falar sobre o problema que está assolando o mundo e hoje vira uma pandemia decretada pela OMS, o coronavírus. O que o coronavírus vem influenciando todos os mercados e por que essa grande preocupação? Nós temos vários fatores falando e influenciando através do coronavírus, mas o principal deles nesse momento é a economia. Nós tivemos em apenas uma semana 2 circuit breaks da Bolsa de Valores. O que significa circuit break? É quando a Bolsa de Valores cai mais de 10%. E isso ainda não tinha acontecido desde a crise de 2008. E nós tivemos só essa semana 2 vezes, na segunda-feira e hoje, quarta-feira. Por que isso vem acontecendo? Porque a velocidade de disseminação do coronavírus é muito grande. Nós observamos que nos gráficos de crescimento do corona da Itália, a epidemia ela crescia a cada 2 dias, ela dobrava a quantidade de pessoas infectadas. E depois que a Itália observou o problema no norte, principalmente na cidade de Veneza, e começaram ao processo de quarentena e de proteção, essa epidemia ainda subia, dobrava a cada 3 dias. Qual é a preocupação? No gráfico que a gente vai colocar agora aí na tela, nesse momento nós temos 124.910 casos de pessoas infectadas no mundo. E se você observar, lá no dia 20 de janeiro, nós não tínhamos ainda casos na China. E depois, hoje nós temos 80.921 casos. Nós temos um mês e pouco de infecção, né? Mais de um mês, então daria 20 de fevereiro, hoje nós estamos pelo dia 10 de março. Nós temos 45 dias de infecção e 80 mil casos na China. Claro que a população da China tem 1,3 bilhões de habitantes. Mas a Itália está com 12.462 casos e com uma taxa de mortalidade de 827 pessoas, o que dá em torno de 6% de mortalidade no coronavírus. Qual a preocupação? Nós sabemos que essa doença traz em torno de 5% das pessoas as quais pegam a doença com uma necessidade de UTI, de atendimento em UTI, por ser uma doença respiratória, uma doença do pulmão. Então, quando a gente precisa de uma UTI, nós temos, por exemplo, no Brasil, uma população de 210 milhões de habitantes, nós temos em torno de 23 mil UTIs. Imaginem se esses 12 mil casos fossem no Brasil. Nós precisaríamos em torno de 600 leitos de UTI disponíveis para tratar esses casos. O problema é que levar um doente de coronavírus que tem uma infecção, uma passagem de infecção rápida, né? Porque é por vias respiratórias. Então, se esse doente, se ele tossir, se ele deixar muco da narina, se ele de repente tocar em uma porta e vier alguma pessoa saudável, pode se contaminar. Então, você colocar um doente desse numa UTI pode ser muito grave. Porque as pessoas que estão numa UTI já estão num quadro debilitado, já estão num quadro clínico de saúde com uma imunidade mais baixa. E são essas pessoas que têm um alto índice de risco na doença. Então, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde decreta uma pandemia. O que significa isso? Significa que o coronavírus está em todos os continentes e se alastrando. Qual é a preocupação? Eu vou tirar o termo preocupação e usar o termo responsabilidade. Faixa etárias inferiores a 60 anos têm um risco de mortalidade muito reduzido. O problema é que se nós nos contaminarmos com essa doença, com o coronavírus, nós podemos infectar outras pessoas. E nesse momento é muito importante que a gente pense no coletivo. Então o que nós podemos fazer? Tomar algumas medidas de precaução, como já vem sendo amplamente divulgado, sempre lavar bem as mãos, sempre procurar uma boa higiene, usar álcool gel, mas o que a gente tem que fazer é tentar ser menos migratório. A gente tem que tentar ficar nos ambientes que a gente está, evitar ir para lugares com grandes aglomerações, evitar fazer o contágio dessa doença. E você vai dizer, Christian,
mas você está em Santa Catarina e ainda não tem casos. Sim, a gente está em Santa Catarina e ainda não tem casos de coronavírus, mas nós já temos 37 casos no Brasil hoje, quarta-feira. E como a doença demora em torno de 7 dias para se manifestar, eu posso estar infectado com o coronavírus, mas eu ainda não tenho febre, não tenho diarreia, não tenho dor de cabeça, então eu não tenho quadros que eu vá procurar o atendimento. E outra coisa importante, quando você viajou para o exterior, para a Itália ou para a China, ou quando você suspeita que pode ter o coronavírus, peça ao seu médico particular que vá realizar o teste, fazer os exames na sua casa. Porque caso você esteja contaminado, você vai estar podendo dentro de um hospital contaminar pessoas que estão com a imunidade mais baixa. E essa é a grande preocupação. Por isso que a Organização Mundial de Saúde decreta uma pandemia para que os governos interfiram diretamente, investindo e incentivando que os órgãos de segurança de saúde interfiram, para que a gente evite que essa pandemia se alastre cada vez mais. Qual que é a nossa preocupação? É que os casos fora do mundo já subiram mais em crescimento do que os casos na China. Então a China fez o dever de casa muito bem e vem fazendo, segurando ali nesses 80 mil infectados. Hoje nós temos 80.921 pessoas infectadas na China, mas a gente tem crescimento desde o dia 25 de fevereiro. O mundo tem mais casos de coronavírus, 2.300 casos, do que a China. Então essa é a preocupação. O coronavírus começa a se alastrar em outros países, o que faz com que a gente tenha que ter um cuidado redobrado. Nesse momento nós temos 122 países infectados com o coronavírus. E por que a bolsa vem caindo? Por que agora o sistema econômico se fragiliza? Por que o dólar está subindo? Porque caso a gente tenha dentro do Brasil um aumento significativo dos casos, a gente vai ter que ter leitos, a gente vai ter que parar a economia, basicamente. A gente vai ter que entrar em estado de quarentena, aonde você vai ter que evitar ir no cinema, evitar ir no shopping, evitar ir em grande aglomerado de pessoas e talvez o governo interfira, dependendo da quantidade de casos, para que você não vá para a faculdade, não vá para o colégio, tenha aulas online. Isso não é um alarde, isso não é para que você fique temeroso. Isso é simplesmente para que a gente consiga se conscientizar, buscar mais informações, estudar mais sobre o que está acontecendo e possa contaminar outras pessoas com informação, contaminar outras pessoas explicando, estudando, conversando sobre o tema para que juntos consigamos então fazer com que essa epidemia não chegue mais forte no Brasil e caso ela chegue a gente consiga controles rigorosos o mais rápido possível e para que a gente torça para que essas vacinas, todas as tomadas de decisão do governo e principalmente da área da saúde façam com que essa epidemia passe. Enfim, era essa a informação. O mercado vem sofrendo bastante porque o mercado não gosta de incertezas. Então, como a gente não sabe se essa doença vai chegar forte ao Brasil ou não, a bolsa entrega os seus lucros dos últimos anos e cai fortemente porque o investidor não quer passar por incertezas. E isso acontece em todos os cenários, porque caso isso se alastre, caso a gente tenha a quarentena como está tendo na Itália, o nosso PIB deve reduzir, os nossos gastos devem reduzir e as empresas podem ter prejuízos. Então, não é uma dica de investimento, não é um alarme sobre a doença, mas sim informações sobre o que está acontecendo. Procure mais informações. Hoje na internet a gente tem mapas online de como está o desenvolvimento, o crescimento da doença e sempre bom estar informado. Essa foi uma colaboração da InvestWeb para você.